Olá, Caio Teodoro aqui e hoje eu quero compartilhar com você mais uma dica para você melhorar a qualidade da tua imagem, do teu render aí, tá? Então a primeira dica é a seguinte: no vídeo anterior eu mostrei um setup de iluminação simples, um setup básico que deixa a iluminação legal, tá? E agora, outro fator muito importante que você tem que aplicar aí no teu projeto são os acabamentos, tá? E quanto melhor você aplica o acabamento, melhor fica a qualidade do teu render, ok? E, inclusive, eu vou dar, na verdade, nesse vídeo duas dicas, tá? A primeira sobre o acabamento e a segunda, como é que você vai salvando esses acabamentos para você não ter que ficar configurando sempre, tá bom? Então, vamos lá. Qual que é a primeira dica? Eu vou arrastar aqui, tá, para nós. Decore, acessórios de cozinha, ok? Eu tô pegando essa panela 10 aqui e tô arrastando ela, tá? Tá aqui em panelas. Eu vou arrastar ela aqui, ok? Para facilitar aqui eu vou virar ela para você conseguir visualizar melhor o efeito, tá bom? E o que acontece? Quando você simplesmente pega, tá? E arrasta aí um item da biblioteca do Promob, ele não vem com uma configuração muito legal, tá? São poucos os itens que vêm configurados legais aí para o render. Eu vou vir aqui, ó, em cima no Realcine, você pode fazer no Render Up também, caso você esteja trabalhando com ele. Então eu vou vir aqui no Realcine, vou dar um clique para baixo e nós vamos em Render Inicial, ok? E vamos ver como é que vai ficar essa panela renderizada. Bom, como você pode observar aí, né? Ela ficou com aspecto de brilho, ela ficou aí com uma reflexão legal. Porém, tem como nós deixarmos essa panela, tá, melhor ainda. E como é que nós vamos deixar essa panela melhor? Eu vou dar um clique aqui em fechar, tá? E eu vou duplicar essa panela aqui para o lado. Então eu dupliquei ela, ok? E nessa panela do lado eu vou mudar o acabamento dela, tá? Que acabamento que eu vou colocar? Eu vou colocar um acabamento nela para ela ter mais brilho, para ela ter mais reflexão. E como é que eu faço isso no Promob? Nós vamos vir aqui, ó, em ferramentas, propriedades, ok? Com a panela selecionada. Então você sempre seleciona o objeto ou a face que você deseja aplicar o acabamento, tá bom? Aplicar o material. Então eu vou dar um clique na panela, selecionei ela, eu vim aqui em propriedades, ok? Em propriedades nós vamos vir aqui, ó, em materiais, ok? Aqui em materiais nós vamos descer essa barrinha de rolagem, ó, até o finalzinho aqui. Chegou aqui no final, nós vamos em pré-definidos, tá vendo aqui essa opção chamada pré-definidos? Eu vou dar um clique nela, ok? E aqui em pré-definidos, nós temos escrito nenhum. Tá vendo? Apareceu escrito aqui nenhum. Eu vou dar um clique nesse nenhum. E aqui agora ele vai aparecer para mim, né? Umas opções chamadas seleções de acabamentos. Aqui eu defino a propriedade que eu quero que essa panela tenha. Então, por exemplo, eu posso definir ela como plástico. Eu posso pedir para que ela tenha as propriedades de plástico. Ou seja, por exemplo, tá vendo aqui plástico com brilho? Ela vai ter a aparência de um plástico com pouco brilho. Se eu colocar aqui o brilho 4, por exemplo, ela vai ter um plástico com mais brilho, tá bom? E mais aqui embaixo você tem plástico opaco transparente e você tem várias categorias de materiais. Nós temos aqui vidros e espelhos, nós temos revestimentos e madeiras, nós temos metais, têxteis, cerâmicas e pedras e especial. Depois eu vou abordar com você mais alguns exemplos desses materiais aqui, tá? Mas agora o que nós vamos fazer, né, é aplicar um material aí na nossa panela para melhorar a qualidade dela, ok? Bom, nós vamos vir aqui, ó, na panela, um material que fica muito legal, tá? E essa é a facilidade do Promob, é você brincar com os materiais e vir fazendo testes, configurações, vendo que se adequa melhor à tua realidade aí, no efeito que você deseja atingir, tá? Um que fica muito legal na panela é o espelho, né? Então, em vez de você aplicar um metal na panela, aplica um espelho que ele vai dar um resultado muito legal. Eu vou pegar aqui, ó, o espelho 5, ok? Então, ó, eu selecionei vidros e espelhos, selecionei o espelho 5, ok? E vou dar um aplicar acabamento aqui, tá bom? Então, ó, apliquei o acabamento e vou dar um clique em fechar. Uma vez que eu apliquei o acabamento, nós vamos renderizar aqui para ver o que aconteceu, tá bom? Então, vou vir aqui no Realcine, vou dar um render inicial. Você pode dar o seu render aí no Render Up também, ok? Então, render inicial. E vamos ver aqui como ficou o nosso efeito. Olha aí que legal a diferença de efeitos. Esse aqui, ó, é a panela que veio lá, vamos falar assim, original aí da nossa barra de módulos, ok? E essa aqui é a panela que eu apliquei o efeito espelho nela. Olha como ela ficou muito mais cromada aí, realmente, né,
parecendo uma panela de inox polido aí. Então fica muito legal o acabamento dela, né? Ficou muito melhor. Até a reflexão dela aqui, né, na madeira ficou bem melhor, ficou muito melhor aí o acabamento. Então, a minha dica para você desse vídeo é essa, tá? Se você tem um material que é vidro, vai lá e aplica o vidro nele. Se você tem um material que é transparente, vai lá e aplica um material transparente nele. Se você tem um metal, aplica um metal, que isso vai melhorar bastante a qualidade da tua imagem, a qualidade da tua renderização aí no projeto, ok? E outra dica para você, tá? Para você não ter que ficar, toda vez que você arrasta uma panela, ficar aplicando material, é você trabalhar com decorações prontas já. O que eu chamo de decorações prontas? Por exemplo, essa panela aqui é uma panela que eu acabei de configurar, eu gostei aí do padrão dela, tá? O que eu faço com ela? Para eu não ter que ficar arrastando aqui dos módulos, tá? A panela e depois ficar adicionando aí novamente material, eu já configurei ela, eu dou um clique com o botão direito e adiciono ela para os favoritos. E para adicionar ela nos favoritos é bem simples, tá? Como é que eu faço isso? Ó, com a panela selecionada, ela está selecionada, nós vamos dar um clique com o botão direito do mouse, vamos vir na opção adicionar para favoritos, ok? O meu já apareceu aqui com o nome panela, tá bom? Então, porque eu estava adicionando ela antes, você pode pôr o nome que você desejar aí, tá? Coloca um nome para ela aqui e uma descrição aqui embaixo. Feito isso, nós vamos em avançar, ok? Eu vou mudar aqui a qualidade do render normal, eu vou deixar para alta, tá bom? E nós vamos vir aqui em avançar na sequência. Aqui em avançar ele pede para eu escolher um local, ok? Para adicionar esse módulo como favorito. E eu vou criar aqui, tá? Um grupo, então eu dei um clique com o botão aqui criar, ok? Com o botão esquerdo em criar. E aqui eu vou criar um grupo chamado decoração cozinha, tá bom? Então tá aí, ó, tá criado. Criei uma subpasta aqui chamada decoração cozinha. Eu selecionei ela, coloquei aqui concluir agora, ok? Então, prontinho. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui a panela. Ó. Vou apagar essa e vou apagar essa aqui que nós tínhamos adicionado. Se você vir aqui em módulos agora, tá? E vir aqui na opção favoritos, você vai ver que nós temos uma guia que eu criei chamada decoração cozinha. Então eu vou arrastar a panela que nós colocamos aqui como favorito, ok? Então tá aí, ó. Já coloquei a panela, tá? Quando eu coloco a panela, o que você vai observar? Ela, né, parece aí que eu arrastei normal da modulação. Porém essa aqui, ela já está com o acabamento aplicado. Por quê? É aquela que eu tinha adicionado o espelho e salvei como favorito. Eu vou dar um clique aqui no render inicial, tá? Do nosso Realcine. E olha aí o que acontece. A panela já está com acabamento aí muito legal, tá? Para você apresentar bem melhor aí a qualidade da imagem do projeto, tá bom? Então é assim que você faz, você configura o material de uma forma que ele fique o mais real possível e adiciona esses blocos já configurados, principalmente os de decoração, nos favoritos. Isso vai facilitar muito o teu trabalho, tá bom? Então, grande abraço, te vejo no próximo vídeo com mais dicas. Eu acredito que essas duas dicas vão te ajudar bastante, assim como elas ajudam eu aí no meu dia a dia.